Shalom Ubracha. Nossa Parashá nos conta que nós temos que colocar juízes e policiais em todas as nossas cidades, todas as cidades que Hashem vai dar para a gente na Terra Prometida. Ou seja, aqui a Torá nos revela como tem que ser um juiz, qual vai ser a base desse julgamento que ele vai fazer, qual é a base qual é o código de legislação judaica. Então, quando a gente fala sobre código, isso lembra para a gente uma história. Uma vez aconteceu na Bursat Elumim, não sei como chama isso no Brasil, lá em Israel tem um lugar que os grandes empresários do ramo de diamantes, eles se encontram para vender os diamantes, para mostrar os diamantes. Então, um desses grandes empresários, ele perdeu uma bolsa James Bond com todos os diamantes dele. E a bolsa foi encontrada, e anunciaram no microfone, foi encontrada uma bolsa James Bond cheia de diamantes. De quem que é? 100 pessoas apareceram, cada um falou, é minha. Aí colocaram essa bolsa no meio da sala e falaram, olha, ela tem um código. Então, quem sabe o código dela, esse é o dono verdadeiro. O que acontece quando a gente fala sobre Torá, o código da lei judaica, a gente volta à essência da Torá, como falamos antes, que a essência da Torá é lá no mundo superior, a tal ponto que quando Deus ia dar a Torá para o nosso povo, os anjos eles não queriam que isso acontecesse, porque a Torá é uma sabedoria divina. Imagina um pai que ele tem um filho de 20 anos e um filho de 2 anos. Com esse filho de 20 anos, ele fala coisas muito profundas. Com o filho de 2 anos, ele fala, não morde, não chuta, não grita, não berra, não bate. Aí o filho de 20 vai falar, papai, você está perdendo tempo. Você podia estar me ensinando coisas tão profundas e você está aí se aprofundando, não bate, não berra, não grita, não morde. Então os anjos, eles falaram, Hashem, não é certo trazer a Torá para esse mundo. Mas, afinal das contas, não é aula sobre Shavuot hoje. A Torá, Deus deu a Torá nesse mundo e a Torá se revela para nós dessa maneira, como um pai muito sábio, mas conversando com uma criança muito pequena. Então, aparentemente, o que ele está falando não assassina, não rouba, não dorme com a mulher do outro, mas junto com isso, por trás disso, existe a sabedoria do pai, a sabedoria tão profunda. Então, quer dizer, vai ter uma diferença entre um pai sábio e um pai que não é sábio, quando ele vai falar para a criança alguma coisa. A gente vê isso, a educação que um pai mais sábio dá, e um pai menos sábio dá, é uma educação diferente. Então aqui, quando a gente fala sobre Deus, que Deus, ele nos deu a Torá, a gente está dizendo que todo o código da legislação judaica, ele é um código. Quem sabe esse código, ele consegue abrir a mala. Quem não sabe esse código, ele pode ficar tentando a vida inteira abrir, ele não vai conseguir. Ou seja, a legislação judaica ela não está baseada em determinações humanas. Ela é uma lei divina que ela desce tanto ao nível humano a ponto da gente pensar que ela é uma lei feita pelos homens. Mas ela começa lá em cima. E Moshe Rabbeinu recebe a Torá no Monte Sinai. Moshe Rabbeinu, ele recebeu a Torá e toda a explicação dela. Cada vez que Deus deu
um mandamento para Moshe, não importa onde era, se era antes do Monte Sinai, se era depois do Monte Sinai, durante 40 anos, cada vez que Deus deu um mandamento para Moshe, Deus deu explicação também. E Moshe Rabbeinu, se ele tivesse qualquer dúvida, ele recebia uma explicação maior. Em certos casos, ele perguntou, ele recebeu uma explicação maior, mas até a coisa menor, Deus dava para ele aquela lei com a explicação. Moshe Rabbeinu, no final da vida dele, ele escreveu o Sefer Torah, o Pentateuco. Tiveram muitos milagres lá, ele escreveu o Pentateuco em 70 línguas, e o motivo para isso não era que tinha pessoas que falavam essas línguas, mas era para que recaísse a santidade da Torá. Também quando a gente estuda a Torá em português, a gente estuda a Torá num dos derivados daquelas 70 línguas antigas, que é a língua do nosso país. Então, na prática, Moshe Rabbeinu escreveu o Sefer Torah, ele escreveu a profecia, mas ele não escreveu a explicação. Porque como Deus deu para ele essa profecia e deu para ele a explicação, Moshe Rabbeinu repassou a profecia e repassou a explicação. E assim, essa explicação da Torá, que é o código, ela é o código que se usa para abrir a mala. A explicação, a Torá sem a explicação, é uma mala fechada. A pessoa que não sabe o código verdadeiro, ele vai chutar um monte de explicações e ele não vai conseguir abrir. Ele vai achar, olha, como Moshe Rabbeinu, ele tinha uma explicação, eu tenho outra explicação. Só que a de Moshe Rabbeinu era verdadeira, a dele não é verdadeira. Então, toda a sabedoria judaica é saber essa codificação, é saber onde a gente aplica essa codificação. Ou seja, Moshe Rabbeinu recebeu a Torá de Deus, recebeu a explicação da Torá, ele repassou para Yeshua, para os Kenim, para aqueles anciões que estavam na época dele, eles repassaram para a geração posterior, e a geração posterior para a posterior. Ou seja, não é uma lei humana que o governo brasileiro resolveu fazer uma lei, inventar uma lei, e tem gente que é a favor, tem gente que é contra, e uma lei é inventada e é colocada no Código Penal. Não é uma coisa assim. Cada lei judaica, para que ela possa existir, ela tem que ter uma raiz, até Moshe Rabbeinu. Ela pode ser um derivado bem distante até dessa raiz, mas ainda está dentro dessa mesma codificação. Ela está vinculada à raiz divina dela. Está vinculada, quer dizer, a menor revelação que pode ser quando a gente fala sobre uma lei, que quando um governo faz uma lei, e essa lei não é contra a Torá, então essa lei é levada em conta pela Torá. Então, por exemplo, 2 judeus religiosos estavam dirigindo cada um numa rua diferente. E chega na esquina, o farol está vermelho para um, está verde para o outro. E esse que o farol estava vermelho para ele, ele passa no farol vermelho e os dois dão uma trombada. Exatamente um com o outro. Exatamente igual. Eles resolvem que vão fazer um julgamento num tribunal rabínico. Vão para o tribunal rabínico e o tribunal pergunta para quem o sinal estava verde e para quem o sinal estava vermelho. E aí esse que passou no farol vermelho, ele vai falar, e onde está escrito na Torá que não pode passar no farol vermelho? Então, está escrito na Torá que quando o país faz uma lei, que essa lei não é contra a Torá, então a gente vai levar essa lei em conta. Então, quer dizer, até para um judeu, até parar no farol vermelho, está ligado à Torá, que é divina e não humana. Porque se a Torá não falasse que a gente levaria em conta a lei do país, a gente não levaria em conta. Então, o fato da gente levar em conta a lei do país, isso é vinculado à lei divina. Ou seja, isso é por causa da sabedoria divina que ela desceu até esse ponto, desceu até uma esquina onde 2 carros se encontram, e só que a fonte dela
é num lugar infinitamente alto. Então, por causa disso, sempre que uma alahá, uma lei judaica, ela é revelada, ela já é o último nível de revelação. Ela começa lá em cima, uma revelação divina muito grande. Ela vai descendo, vai passando por ocultações, até ela chegar nesse nível que ela chegou, de não matar, não roubar, até o tribunal julgar um caso de assassinato e determinar se essa pessoa ele é um criminoso, um assassino, ou ele é um herói que salvou muitas pessoas. O mesmo ato, ele matou alguém, mas será que o fato de ele ter matado alguém, ele salvou uma multidão? O fato de ele ter matado alguém, ele é um criminoso. Então a diferença entre herói e criminoso vai depender do julgamento. E o julgamento tem que ser feito de acordo com a lei da Torá, de acordo com a lei divina e não a lei humana. Mesmo que essa lei divina vai levar em conta a lei humana, a gente vai julgar de acordo com a lei humana por causa que a lei divina está dizendo que nesse caso tem que ser julgado assim. Agora tem outros casos. A gente não vai entrar aqui em detalhes, todos os casos, né? Mas vamos dizer, casos de dinheiro. Vamos dizer que o governo determinou uma colaboração do povo. Tipo, se todo mundo é obrigado a colaborar ou não é obrigado a colaborar, isso tem que ser julgado de acordo com a Torá. E coisas assim. Ou seja, não é toda a lei do governo que não vai contra a Torá, porque a gente não pode tirar dinheiro de alguém indevidamente. Então, se o governo está fazendo uma lei que pela Torá eles estão cobrando alguma coisa indevida, também a gente não pode falar para a pessoa, é proibido para o governo roubar também. Então, afinal das contas, a gente vai pela lei divina e não pela lei humana. Quando essa lei divina, quando a lei humana ela não está contra a lei divina, aí essa lei humana é levada em conta. Então, voltando para o assunto dos juízes. Aqui, quando a gente fala sobre o julgamento da Torá, esse julgamento vai ser diferente do que um julgamento normal. Porque muitas coisas que são permitidas entre uma pessoa e outra, para nós vão ser proibidas. Por exemplo, um julgamento sobre cobrar juros. Então vai ter uma lei diferente para cobrar juros de um judeu que é proibido, cobrar juros de alguém que não é judeu que é permitido. Então por quê? Você fala uma coisa tão importante quanto o empréstimo de um banco. Sem o empréstimo do banco não daria para fazer negócio nenhum, o país não iria crescer. Mas quando você olha, somente pedir empréstimo para você vai cobrar juros dela? Não vai cobrar juros. Então todos os judeus são uma família só. Como a gente pode cobrar juros um do outro? Não tem como. Então, quer dizer, alguém que não é da família é permitido, porque o mundo inteiro cresce em volta disso. O mundo tem o progresso do mundo em volta desses empréstimos. Mas dentro da família é proibido. Ou seja, muitas vezes a lei da Torá, ela vai levar em conta todos esses detalhes que uma lei humana não levaria em conta. E, em outras palavras, nós sabemos que essa Torá oral chegou um dia que ela foi escrita por motivos técnicos e ela foi escrita como Mishnah. O Rabi Yehuda Nasi, que escreveu a Mishnah, ele escreve que Rabi Akiva diz isso, e Rabi Yehuda diz aquilo, e Rabi Yoshua diz isso, e Rabban Gamaliel diz aquilo, mas não são coisas que cada um desses sábios inventou da própria cabeça dele. Ele diz assim, essa Torá oral chegou até nós por meio desse rabino, ele falou tal coisa. Essa Torá oral chegou até nós por meio desse outro rabino que ele falou
outra coisa. Agora, se essa Torá oral chegou por meio da vizinha e não chegou por meio de uma pessoa que tem uma autoridade para repassar essa Torá oral, então ela virou uma baraita, ela ficou do lado de fora, o Rebbe Yehuda Hanassi não colocou ela no livro das Mishnayot. Então, por exemplo, podemos dar exemplos disso quando você ouve uma história hassídica. Você ouve uma história que a vizinha contou para a vizinha, que contou para a vizinha, que contou para a vizinha, chegou até você. Ou você ouve uma história que o Rebbe de Lubavitch contou. Aí, a história que o Rebbe contou, você dá crédito. Você sabe que o Rebbe ouviu do Rebbe anterior, que ouviu do pai dele, que ouviu do avô dele, que ouviu do bisavô dele. E quando você ouve uma história de qualquer pessoa, pode ser que essa pessoa quis dar um ênfase, pode ser que essa pessoa quis dar uma embelezada na história e mudou alguma coisa. E isso que ela mudou o conteúdo, mudou a essência. E muitas histórias acabam ficando contra a própria Halachá. Então, o Rebbe Yehuda Hanassi, ele só colocou na Mishnah a Torá oral que vinha desde Moshe Rabbeinu, mas que chegou a nós por meio de Rabbi Akiva, chegou a nós por meio de Rabbi Shua, chegou a nós por meio de Rabbi Meir. Então, isso é a Mishnah. Aí uma pessoa leiga, que não sabe a codificação da coisa, não sabe o código da mala, ela vai falar, tá vendo, esse falou isso, aquele falou aquilo, eu também vou falar alguma coisa, eu também vou dar minha opinião. Só que ele não sabe que aqui ninguém falou nada, todo mundo está falando o que ele recebeu. E um é mais autoridade para a gente levar em conta o que ele está falando, e quem é menos autoridade não entrou no livro das Mishnayot. A Mishnah, ela é separada por categorias. Só que essas categorias, elas são muito genéricas. Então, chegou uma época que era pouca coisa, quer dizer que a Mishnah já era uma essência e muito em volta disso era explicado de uma maneira verbal. E chegou uma hora que, por motivos técnicos, novamente, as pessoas já não tinham capacidade de se lembrar de tanta coisa de cor. Então, novamente, tiveram que fazer uma coletânea de toda aquela Torá oral que ultrapassa já a Mishnah, que era uma explicação da Mishnah na época da Mishnah, e ela agora tinha que ser coletada, e de novo, isso foi chamado de Gemara. Ela foi coletada dessa maneira também. Novamente, a língua já mudou do hebraico para o aramaico, e novamente, um rabino diz isso, aquele diz aquilo, e parece que cada um está dando a própria opinião. Mas, novamente, é uma coletânea da Torá oral. A Gemara, ela se relaciona menos às categorias, quer dizer, de uma maneira genérica, cada Gemara, ela está dentro da categoria dela. Isso que a gente chama, traduzido para português, como Talmud. Só que dentro da própria Gemara, a Gemara traz um sábio que fala uma coisa por causa que está dentro dessa categoria e depois coloca todas as outras coisas que ele falou porque já está o nome dele lá. Então a Gemara já coloca tudo que aquele sábio falou no mesmo lugar. Então acaba ficando o armário dele lá, a estante dele, e isso dificulta depois para a gente saber qual que é a halachá, qual que é a lei na prática. E vários sábios, em vários lugares, eles escreviam um livro de acordo com o que eles ensinavam o público deles, até que chegou o Rambam, e o Rambam, ele fez uma ordem em toda a Torá oral, ele colocou toda a Torá oral em ordem. Ou seja, ele fez um livro de leis, de legislação judaica. E, novamente, ele traz lá, desde Moshe Rabbeinu, que Moshe passou para Yeshua para os Kenim para os Nevim, ele traz de tribunal para tribunal, por onde passou essa Torá oral, até chegar no livro dele. Então, novamente, está tudo ligado a uma raiz.
Ou seja, a Torá, ela não é trocada. A Torá é um dos 13 princípios da fé judaica, como dissemos, que essa Torá, ela nunca vai ser trocada. Mas ela pode ter duas formas opostas, dependendo se você vê até onde ela chegou lá embaixo, ou da onde ela veio lá em cima. Quer dizer, você tem a fonte dela, você tem até onde ela desceu. E isso é o que a gente vai chamar aqui de código de legislação. Quer dizer, para você fazer ela descer, você tem que estar ligado à fonte dela lá em cima. Então nós vamos ver que depois do Rambam, o Rabi Yosef Karo, ele escreveu o Shulchan Aruch. Esse Shulchan Aruch traz todas as leis práticas, as leis do dia a dia. Ele já não trouxe mais leis relacionadas ao Beit HaMikdash, porque já não era uma coisa necessária na época dele, também na nossa. Para você saber alguma coisa relacionada a sacrifícios no Beit HaMikdash, hoje para nós não é uma lei prática. Então, se a pessoa tem pouco tempo para estudar, o importante é ele saber bem o que ele vai fazer na prática, como leis de Kashrut, como leis de Shabbat, como leis de Taharat HaMishpachá. Agora, se ele souber bem tudo o que acontecia dentro do Beit HaMikdash, ele não tem como colocar isso na prática. Então, ele não pode justificar que ele deixou de estudar leis de Shabbat, ou deixou de estudar leis de Kashrut, ou deixou de estudar leis de Taharat HaMishpachá, porque ele estava ocupado com leis de sacrifícios do Beit HaMikdash. Quer dizer, um tempinho para isso todo mundo tem. Você estuda 3 capítulos de Rambam por dia, você lê isso também, mas ficar assim, só envolvido nisso, nas leis que não são práticas, e deixar as leis práticas de lado, isso a gente não pode. Então o Shulchan Aruch, ele só escreveu as leis práticas. Ele separou o livro dele em 4 categorias. Uma categoria é o Orach Chaim. Orach Chaim te traz todas as leis do nosso dia a dia, de leis de Shabbat, leis de rezas, o que a gente tem que fazer. Inclusive, vou contar para vocês uma história. Isso é uma história verídica, aconteceu comigo mesmo, não é uma história que eu ouvi de alguém, aconteceu comigo mesmo. Eu morava em Jerusalém há 41 anos atrás, antes de vocês nascerem. E 41 anos atrás eu encontrei lá um tzadik, um rabino de 80 anos de idade há 41 anos atrás. Então, quanto que dá? 120. Então, todo mundo me falou, essa pessoa, ele vê almas, ele é um tzadik de verdade. Tem uma longa história com ele, mas contar para vocês uma pequena parte dessa história, que um dia eu perguntei para ele o que eu tenho que fazer nesse mundo. O que eu preciso fazer no mundo? O que eu preciso fazer no mundo? Ele me deu a melhor resposta que eu já ouvi em toda a minha vida. Ele falou, você estuda Kitzur Shulchan Aruch, resumo do Shulchan Aruch, você vai saber o que você precisa fazer no mundo de manhã, o que você precisa fazer no mundo de tarde, o que você precisa fazer no mundo de noite, o que você precisa fazer no mundo no Shabbat, o que você precisa fazer no mundo no Yom Tov, nas festas judaicas, o que você precisa comer nesse mundo, o que você precisa beber nesse mundo, como você precisa dormir nesse mundo. Quer dizer, está tudo no Shulchan Aruch. O que você veio fazer nesse mundo? Estuda que é o Shulchan Aruch, resumo do Shulchan Aruch. Você vai saber tudo o que você tem que fazer no mundo. Então, na prática, a legislação judaica, ela vai descendo de geração para geração. Os rabinos da geração, eles têm que analisar casos mais profundos do que existiam antes e analisar isso de acordo com a sabedoria da Torá. Então, na nossa geração surgiram perguntas que não tinha em geração nenhuma.
não tinha em época nenhuma. Por quê? Por causa dos aparelhos, do equipamento que tem hoje, que não tinha antigamente. Você está andando na rua, você está sendo filmado pela câmera de cada prédio. Aí você se aproxima da porta, o portão se abre. Então, tudo isso precisaria ser analisado de acordo com a Halakha. E vamos dizer assim, em duas palavras, qual a diferença entre judaísmo e idolatria? É isso, na hora que a gente determina sozinhos o que tem que ser, aí a gente tirou Deus da história, aí já é outra religião. Então qualquer coisa, se na Torá está escrito é proibido acender fogo, o original da eletricidade é fogo, uma resistência elétrica é fogo. Então a gente vai chegar até uma bateria de um telefone, de um celular, e essa bateria ela é fogo também. E a gente, de vez em quando, que ninguém descubra isso de uma maneira falha técnica, né? Mas qualquer armazenamento de energia, ele é um derivado do fogo, ele é um derivado de segunda, terceira, quarta, mas ele é um derivado do fogo. Então, os rabinos dessas gerações que inventaram os aparelhos, quando inventaram a eletricidade, eles precisaram pegar todas as leis relacionadas a acendimento, acender e apagar fogo no Shabat, e aplicar isso àqueles novos aparelhos. Quando a gente podia abrir a porta da geladeira, naquela geladeira de 50 anos atrás, você abria a porta dela, o motor ligava, você fechava, o motor desligava. A nossa se abre, ainda tem um tempo até ele ligar. Você fecha, ainda tem um tempo até ele desligar. Então, novamente, cada coisa nova, ela é analisada de acordo com a Halakha antiga, que é analisada de acordo com a Halakha mais antiga, que é analisada de acordo com a Halakha mais antiga, até se chegar em uma fonte só, que é essa Torá, que ela não muda. Ela não muda. Ela desce mais, ela desce menos, mas mudar ela não muda. E agora, só para terminar o assunto, nós chegamos a uma situação assim, está escrito que tudo que o tribunal aqui embaixo determina, o tribunal lá em cima determina junto. Então, tem coisas na Torá que elas são verdadeiras codificações. Por exemplo, quando se fala sobre o lugar do Beit HaMikdash, que Moshe Rabbeinu fala, olha, tudo que for decidido naquele lugar, isso vai ser lei. E ele não fala o lugar. Então você fala, tá bom. E você, uma vez tinha o rabino-chefe de Israel, fez uma visita ao Egito, e nessa visita, não sei como, colocaram ele também com um grande professor doutor lá da Universidade do Egito, um sheik de qualquer coisa. E ele falou para esse sheik, você é um grande especialista em Torá, Tanakh, em Corão, né, então me fala, quantas vezes a palavra Jerusalém, a palavra Jerusalém está escrito no Alcorão? Aí o sheik pensou, falou, realmente não está escrito nenhuma vez. Então, o rabino falou, tá vendo? Então, só que aí, depois que ele voltou para Israel, todo mundo falou, mas sorte que o outro não sabia tanta coisa assim, porque na Torá também não está escrito nenhuma vez. Na Torá está escrito sempre o lugar que Deus vai escolher, o lugar que Deus vai escolher, o lugar que Deus vai escolher. Ah, tá bom. Depois, os profetas, você encontra 600 vezes no Tanakh. Mas no Pentateuco mesmo, você não encontra a palavra Jerusalém explícita. Você encontra indicações, tipo Shem, era o rei de Melech Shalem. Então, por que Moshe Rabbeinu já não falou? Está vendo aquela cidade que no Bereshit, que Abraão Avinu se encontra com Shem, que é o rei de Shalem, aquela cidade é o lugar que Deus vai escolher. Porque ele não fala isso já de cara? Porque isso fica na codificação, fica no código. Porque se ele falasse explicitamente, todas as tribos iriam brigar, quem vai ficar com aquela região?
E se ele falasse explicitamente, Deus me livre, ninguém iria poder morar no lugar daqueles, porque já o preço iria subir e vai saber todas as consequências. Então ele falou, Deus vai escolher. Quando for nomeado o primeiro rei, quando foi nomeado o segundo rei, na verdade, quando o rei Davi foi nomeado, até o rei Davi recebeu um sinal lá de cima, que a fortaleza dos Evosim, ela era aquele lugar que vai ser o Beit HaMikdash lá. E o rei Davi, ele não falou nada, ele comprou aquele lugar do Aravna, Evosim, não deve ter pago muito caro também, mas se falassem que lá iria ser o Beit HaMikdash, oi bem, olha a confusão que é essa. Então, muita coisa natural também está codificada por causa desses motivos. Então, o único jeito da gente saber o que é permitido, o que é proibido pela lei divina, pela Torá, é porque a gente tem um recebimento de geração para geração, e o que os nossos juízes da nossa geração eles fazem, eles só aplicam as novas invenções, eles procuram em qual categoria vão entrar essas novas invenções. Se vai ser numa categoria de uma coisa permitida, uma categoria de uma coisa proibida, quer dizer, eles vão ter que comparar coisa com coisa, vão ter que, cada nova invenção, vão ter que analisar e julgar aonde ela se vincula com a fonte da Torá. Então, até aqui, Parashat Shoftim, nós agradecemos a todos, agradecemos a diretora do nosso site, Bate Odessa, agradecemos ao Shlomo Zalman por todos os canais de podcast, agradecemos a todas as nossas voluntárias, agradecemos a todos vocês que estão assistindo a nossa aula. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom.